Maurice era o tipo de cara que acreditava ter tudo planejado. Aos 42 anos, ele era um engenheiro de software bem-sucedido, muito respeitado em sua área, e tinha uma carreira estável que o mantinha ocupado, mas ainda lhe permitia passar um tempo de qualidade com sua família. Ele morava em um subúrbio tranquilo de Boston, onde a vida parecia previsível e segura. Sua esposa, Mary, era uma professora de literatura de 38 anos em uma universidade próxima. Eles estavam casados há quase 15 anos, e sua vida era, por todas as aparências externas, a imagem da satisfação. Eles tinham uma casa linda, 2 filhos pequenos, Laura, 12, e Max, 8, e um amor compartilhado por viagens, restaurantes finos e fins de semana tranquilos passados juntos. Mary era inteligente, ambiciosa e ferozmente dedicada ao seu trabalho. Ela frequentemente ficava até tarde na universidade, corrigindo trabalhos ou participando de seminários. Maurice admirava sua motivação. Ele tinha orgulho das realizações dela, acreditando que sua paixão por ensinar era uma das muitas coisas que a tornavam tão especial. Ela sempre foi sua rocha, e ele confiava nela implicitamente. Maurice frequentemente brincava com os amigos que seu casamento era a prova de balas. Ele não tinha motivos para pensar o contrário. As primeiras rachaduras apareceram sutilmente. Maurice às vezes encontrava Mary perdida em pensamentos, olhando para o telefone por mais tempo do que o normal, ou respondendo vagamente, quando ele perguntava sobre seu dia. Ela começou a ir à academia com mais frequência, dizendo que queria manter a forma. Maurice achou que era uma ótima ideia, ele até comprou um novo equipamento de treino para ela como uma demonstração de apoio. Mas havia pequenas coisas que ele começou a notar, pequenas mudanças quase imperceptíveis na rotina dela. Ela seria mais reservada sobre seu telefone, deixando-o virado para baixo no balcão da cozinha, e frequentemente se desculpava para atender ligações em outra sala. Quando ele perguntava, ela dizia que eram coisas da universidade, alunos pedindo ajuda ou colegas precisando de uma palavrinha rápida. Maurice não pensou muito nisso. A vida era corrida, e ele estava envolvido em seu próprio mundo, prazos de trabalho, cuidando das crianças e administrando a casa, enquanto os compromissos de Mary pareciam aumentar. Eles sempre foram bons em conciliar suas responsabilidades, muitas vezes se comunicando por mensagens de texto rápidas durante o dia, confirmando horários de busca das crianças ou discutindo planos para o jantar. Mas ultimamente, Mary estava mais distante, suas mensagens curtas, seu tom um pouco estranho. Uma noite, enquanto Maurice estava sentado no sofá da sala de estar zapeando pelos canais da TV, Mary anunciou que tinha que assistir a uma palestra noturna na universidade. Isso não era incomum, a agenda de Mary estava lotada de responsabilidades acadêmicas, e Maurice estava acostumado com ela participando de eventos ou simpósios noturnos. Ele mal levantou os olhos da TV. Quer que eu espere acordado? Ele perguntou casualmente. Não, é só uma coisa rápida, Mary disse, pegando seu laptop e vestindo seu casaco. Ela deu um beijo rápido na bochecha dele. Não se preocupe com isso. Estarei de volta antes da meia-noite. Maurice assentiu, distraído pelo jogo na tela. Tudo bem. Fique segura. Ela sorriu e saiu pela porta. Maurice não tinha ideia de que isso se tornaria uma rotina, um desaparecimento regular que Mary justificaria como relacionado ao trabalho, e Maurice, em sua confiança, aceitaria isso como verdade absoluta. As coisas tomaram um rumo mais sombrio quando Maurice recebeu um convite para um evento universitário, um coquetel oferecido pelo departamento de Mary para comemorar o fim do semestre. Maurice geralmente temia essas reuniões acadêmicas, achando-as pretensiosas e maçantes, mas Mary insistiu que ele fosse junto. Será bom para você conhecer alguns dos meus colegas, ela disse. E você pode ver um pouco do que eu faço. Maurice chegou ao evento vestido com um terno simples, sentindo-se deslocado entre os professores e seus casacos de tweed e óculos. Ele conversou um pouco com algumas pessoas, a maioria concordando enquanto discutiam tópicos nos quais ele não tinha interesse. Conforme a noite se arrastava, Maurice examinou a sala em busca de Mary, que estava profundamente envolvida em uma conversa com um grupo de estudantes. Entre eles estava um jovem que chamou a atenção de Maurice, um cara alto, de aparência atlética e com um sorriso fácil.
Ele era muito mais jovem do que os outros alunos, talvez com 20 e poucos anos, com uma presença difícil de ignorar. Mary o apresentou como Frank, um aluno de pós-graduação da Nigéria, que havia se juntado recentemente à sua turma. Frank é um dos meus alunos mais brilhantes, disse Mary, sua voz cheia de orgulho. Ele tem trabalhado em um projeto fascinante sobre literatura pós-colonial. Maurice apertou a mão de Frank. Prazer em conhecê-lo. Mary me contou muito sobre seus alunos, mas é bom colocar um rosto em um nome. Frank sorriu, seu aperto firme. É um prazer conhecê-lo também, senhor. Mary é uma palestrante fantástica. Estou aprendendo muito com ela. Maurice assentiu, embora algo no tom de Frank parecesse excessivamente familiar. Mary e Frank trocaram um olhar rápido, um olhar que Maurice não conseguiu identificar. Não era nada inapropriado, mas demorou um segundo a mais para ser casual. Maurice afastou o pensamento. Frank era apenas mais um aluno, nada mais. Conforme a noite avançava, Maurice notou como a atenção de Mary continuava se voltando para Frank. Sempre que ele falava, ela ouvia atentamente, seus olhos fixos nele de uma forma que parecia mais pessoal do que profissional. Maurice tentou ignorar a sensação incômoda subindo por sua espinha. Ele atribuiu isso à dedicação dela. Mary sempre estava profundamente envolvida com o progresso de seus alunos. Mas enquanto dirigiam para casa naquela noite, Maurice não conseguia se livrar da imagem daquele olhar compartilhado entre Mary e Frank. As semanas seguintes pareceram um borrão. Mary estava mais ocupada do que nunca, sempre na universidade ou trabalhando até tarde em seu estudo. Maurice assumiu a maioria das tarefas domésticas, dizendo a si mesmo que era temporário, que a carga de trabalho de Mary acabaria aliviando. Mas com o passar do tempo, suas ausências se tornaram mais frequentes. Maurice frequentemente se encontrava sentado sozinho à mesa de jantar, olhando para a cadeira vazia de Mary. Uma noite, Maurice decidiu surpreender Mary em seu escritório. Ele imaginou que poderia levar comida para ela e passar um tempinho juntos, algo que não faziam há semanas. Enquanto andava pelos corredores da universidade, ele percebeu o quão quieto estava. A maioria dos funcionários tinha ido para casa, e apenas alguns alunos estavam por ali. Maurice chegou à porta do escritório de Mary, mas quando estava prestes a bater, ouviu vozes lá dentro. Ele fez uma pausa, não querendo se intrometer, mas algo no tom da conversa o fez parar. Ele ouviu a voz de Mary, suave e quase brincalhona, seguida por uma risada que não era dela, a voz de Frank. A mão de Maurice congelou a centímetros da porta. Ele sentiu uma onda de calor inundar seu peito, uma mistura de raiva, confusão e algo que ele não conseguia definir direito. Ele deu um passo para trás, não querendo acreditar no que estava ouvindo, mas a risada dentro do escritório pareceu um soco no estômago. O Ruaban se virou e foi embora, deixando a sacola de comida para a viagem em uma mesa próxima. Ele disse a si mesmo que não era nada, que estava exagerando. Mas, no fundo, sabia que algo havia mudado. Maurice passou os dias seguintes em uma névoa de suspeita e dúvida. Sua mente continuou voltando para aquela noite do lado de fora do escritório de Mary, o som de sua risada se misturando com a voz de Frank, ecoando em sua cabeça como um disco quebrado. Ele tentou se convencer de que era tudo inocente, que o relacionamento de Mary com Frank era puramente profissional, mas os olhares persistentes, os telefonemas secretos e suas ausências frequentes contavam uma história diferente. Maurice não conseguiu confrontá-la diretamente. Em vez disso, ele observou e esperou, esperando captar um sinal definitivo, algo que confirmasse seus medos ou os colocasse para descansar. Sua paciência se esgotou numa sexta-feira à noite, quando Mary anunciou que iria a outra palestra tarde da noite. Estava se tornando uma desculpa regular, e Maurice podia sentir sua raiva fervendo logo abaixo da superfície. Ele observou enquanto ela pegava seu casaco, lhe dava um beijo distraído na bochecha e saía pela porta. Maurice ficou ali por um momento, olhando para o espaço vazio que ela deixou para trás, antes de decidir que não podia simplesmente sentar e deixar isso continuar. Maurice dirigiu até a universidade, suas mãos segurando o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele não tinha certeza do que faria, mas precisava de respostas.
Ao se aproximar do prédio, ele viu o carro de Mary estacionado no lugar de sempre. Ele olhou para a janela do escritório dela, e lá estava o brilho tênue da luz se espalhando pelas persianas. O coração de Maurice batia forte enquanto ele subia as escadas. Ele se aproximou do escritório dela silenciosamente, e através do pequeno painel de vidro na porta, ele viu Mary e Frank sentados próximos um do outro, suas cabeças inclinadas sobre um livro. O estômago de Maurice se revirou. Ele não conseguia ouvir o que eles estavam dizendo, mas a intimidade em sua linguagem corporal era inconfundível. Frank se inclinou para mais perto, sua mão roçando o braço de Mary, e ela não se afastou. Em vez disso, ela sorriu, um sorriso que Maurice não via direcionado a ele há meses. Maurice sentiu sua visão turvar de raiva. Ele já tinha visto o suficiente. Em vez de invadir, Maurice deu um passo para trás e saiu, sua mente correndo com o que ele tinha testemunhado. Ele dirigiu direto para casa, fervendo com uma mistura de traição e frustração. Quando Mary retornou, ele estava deitado na cama, fingindo estar dormindo. Ele não queria ver o rosto dela, não queria confrontá-la até que tivesse descoberto o que fazer em seguida. Na manhã seguinte, Maurice tomou uma decisão. Se Mary não fosse honesta com ele, ele passaria por cima dela. Ele não iria se sentar e deixar seu casamento ruir enquanto ela continuava com seu pequeno segredo. Ele levaria isso direto para o topo, para o Sr. M. Seguiri, o reitor da universidade. Maurice sabia que um escândalo envolvendo um professor e uma aluna não seria tolerado, e se Mary estivesse realmente cruzando a linha, haveria consequências. Maurice tirou um dia de folga do trabalho e foi para a universidade. Enquanto caminhava pelos grandes corredores cobertos de era, ele sentiu uma mistura de raiva e medo. Ele sabia que se expusesse Mary, isso teria sérias repercussões para sua carreira, mas também sabia que não poderia deixar isso passar sem contestação. Ele chegou ao escritório do Sr. M. Seguiri, um espaço grande e intimidador, cheio de livros, prêmios e um ar de autoridade. A secretária informou o reitor sobre a chegada de Maurice, e em minutos, Maurice foi conduzido para dentro. O Sr. M. Seguiri, um homem severo de quase 60 anos com cabelos prateados e olhar penetrante, cumprimentou Maurice com um aperto de mão firme. Maurice, a que devo esta visita inesperada? Maurice respirou fundo, tentando acalmar os nervos. É sobre minha esposa, Mary, e um de seus alunos, Frank, ele começou, com a voz ligeiramente embargada. Tenho motivos para acreditar que o relacionamento deles é inapropriado. O reitor recostou-se na cadeira, erguendo uma sobrancelha. Inapropriado como? Maurice explicou tudo, as noites tardias, o segredo dos telefonemas, os momentos que ele havia testemunhado. Ele não poupou detalhes, esperando que o Sr. M. Seguiri entendesse a gravidade da situação. Ele contou a ele sobre a noite em que ficou do lado de fora do escritório de Mary, ouvindo-a rir com Frank, e a cena que viu pela janela. A voz de Maurice ficou mais desesperada enquanto ele falava, suas palavras saindo em uma onda de frustração. O Sr. M. Seguiri ouviu pacientemente, balançando a cabeça ocasionalmente, mas sua expressão permaneceu neutra. Quando Maurice terminou, houve um longo e desconfortável silêncio. O reitor limpou a garganta e cruzou as mãos sobre a mesa. Maurice apreciou sua preocupação, mas você precisa entender que acusações dessa natureza são sérias e exigem provas substanciais. Pelo que você descreveu, não vejo nada que constitua uma violação de nossos padrões de conduta profissional. Maurice sentiu uma onda de raiva. Você está me dizendo que um professor casado passando noites sozinho com um jovem estudante não é motivo para preocupação? O Sr. M. Seguiri suspirou. Não é que estamos descartando suas alegações, mas não podemos agir apenas com base em suspeitas. Precisamos de evidências, algo concreto. E mesmo assim, devemos seguir o protocolo. Vamos monitorar a situação de perto, mas preciso que você entenda que isso não é algo sobre o qual podemos tirar conclusões precipitadas. Os punhos de Maurice se fecharam ao lado do corpo. Ele sentiu como se estivesse sendo dispensado, como se suas preocupações não passassem de divagações paranoicas. Você está dizendo que não fará nada? Ele perguntou, sua voz aumentando.
Estou dizendo que preciso de mais do que apenas palavras, Maurice, o Sr. McGeary respondeu firmemente. Preciso de fatos. Se algo inapropriado estiver acontecendo, isso virá à tona. Mas até lá, temos que pisar com cuidado. Acusar um membro do corpo docente sem evidências sólidas poderia ter sérias repercussões para todos os envolvidos. Maurice olhou para o reitor, sentindo suas esperanças murcharem. Ele tinha vindo aqui em busca de justiça, de alguém que ficasse do seu lado, mas, em vez disso, estava sendo instruído a esperar e observar. Obrigado pelo seu tempo, Maurice disse entre dentes, tentando manter uma aparência de compostura. O Sr. McGeary assentiu. Agradeço por trazer isso à nossa atenção. Vamos ficar de olho na situação. Enquanto isso, peço que você fale diretamente com Mary. Às vezes, as explicações mais simples são a verdade. Maurice saiu do escritório, sua raiva fervendo. Ele pensou que, ao envolver a administração da universidade, poderia pôr fim ao que quer que estivesse acontecendo entre Mary e Frank. Mas agora, parecia que ele estava travando uma batalha que ninguém mais queria reconhecer. Maurice saiu do prédio, sua mente girando com pensamentos de traição e desamparo. Se ninguém o levaria a sério, ele teria que encontrar outra maneira de obter as respostas de que precisava. Enquanto dirigia para casa, seus pensamentos foram consumidos pela decisão, que vinha lentamente se formando em sua mente desde que viu Mary e Frank juntos pela primeira vez. Ele estava farto de esperar, farto de torcer para que tudo isso fosse apenas um mal-entendido. A verdade era que ele não precisava de evidências concretas, como o Sr. McGeary havia sugerido. Maurice conhecia sua esposa melhor do que ninguém, e ele podia sentir a traição em seus ossos. O casamento tinha acabado, e não havia sentido em prolongá-lo. Naquela noite, Maurice sentou-se sozinho na sala de estar, olhando para a tela da televisão em branco, sua mente tomada. Ele pediria o divórcio. O pensamento disso o encheu de uma estranha sensação de alívio, como se ele finalmente estivesse assumindo o controle de uma situação que estava saindo do seu alcance há muito tempo. Ele nunca imaginou que seu casamento acabaria assim, mas não podia continuar a viver em negação, fingindo que tudo estava bem quando claramente não estava. Maurice nunca havia passado por um divórcio antes, a própria ideia era estranha para ele. Mas ele não deixaria que isso o impedisse. Ele precisava proteger a si mesmo e aos filhos de qualquer consequência que pudesse surgir dessa confusão. Na manhã seguinte, sem mencionar nada a Mary, ele marcou uma consulta em um escritório de advocacia particular na cidade. Era uma firma pequena, recomendada por um amigo que havia passado por um divórcio difícil alguns anos atrás. Maurice imaginou que se alguém pudesse ajudá-lo a navegar por isso, seriam eles. Ele entrou no escritório de advocacia naquela tarde, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. O escritório era elegante e moderno, com janelas do chão ao teto e decoração minimalista. Ele foi recebido por uma recepcionista que anotou seu nome e pediu que ele esperasse um momento. Maurice sentou-se em uma cadeira de couro, seus pensamentos correndo enquanto ele tentava imaginar como seria sua vida depois que tudo isso acabasse. A porta de um dos escritórios particulares se abriu, e uma mulher de quase 30 anos saiu, sua expressão profissional e focada. Sr. Maurice, certo? Eu sou Evelyn Reis, ela disse, estendendo a mão. Por favor, entre. Maurice a seguiu até o escritório e sentou-se em frente à mesa dela. Evelyn era do tipo prático, seu comportamento era calmo e controlado. Ela abriu um arquivo e começou a perguntar a Maurice sobre sua situação, há quanto tempo ele estava casado, se eles tinham filho, e o que o levou a considerar o divórcio. Maurice se viu contando tudo, a suspeita, as noites tardias, a maneira como Mary estava agindo de forma tão diferente, e como o reitor havia ignorado suas preocupações. Evelyn ouviu atentamente, ocasionalmente anotando. Quando Maurice terminou, ela olhou para cima e disse: o divórcio nunca é uma decisão fácil, mas parece que você pensou nisso. O fato de você estar aqui hoje me diz que você está falando sério sobre seguir em frente. Vou ser honesto com você, o divórcio pode ser um processo longo e difícil, especialmente quando há crianças envolvidas. Mas estou aqui para ajudar você a navegar por ele. Maurice assentiu. Só quero acabar logo com isso.
Não posso continuar vivendo assim, sem saber o que realmente está acontecendo. Tenho certeza de que ela está me traindo, e não quero ficar por aqui para descobrir mais. Evelyn se recostou na cadeira. Compreensível. Agora, a primeira coisa que precisamos fazer é reunir todas as informações necessárias, registros financeiros, ativos e quaisquer outros detalhes que possam entrar em jogo durante o processo de divórcio. Também precisaremos discutir os acordos de custódia para seus filhos. Já que você é quem está entrando com o pedido, é importante considerar como você quer abordar isso, se você quer manter as coisas amigáveis ou se você antecipa uma briga. Maurice suspirou. Eu só quero o melhor para as crianças. Quanto a Mary, não tenho certeza de como ela vai reagir. Mas estou preparada para fazer o que for preciso para proteger meus interesses. Evelyn assentiu. Ótimo. Começaremos a redigir a papelada. Também darei alguns conselhos sobre como lidar com a situação em casa até que tudo esteja finalizado. É importante manter as coisas o mais civilizadas possível, especialmente em torno das crianças. Eles não precisam ser pegos no meio disso. Maurice saiu do escritório de advocacia naquele dia sentindo um peso tirado dos ombros. Ele tinha dado o primeiro passo para acabar com o casamento, e embora o caminho à frente fosse incerto, ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Ele não contou a Mary sobre sua visita ao advogado, nem deixou transparecer que algo estava diferente. Ele queria manter o elemento surpresa do seu lado, pelo menos até que os papéis estivessem prontos. Enquanto isso, Maurice decidiu continuar observando o comportamento de Mary, tentando reunir mais sinais que pudessem confirmar o que ele já sabia em seu coração. Ele começou a perguntar a ela com mais frequência sobre seu trabalho, sutilmente sondando por informações sobre Frank. Para sua surpresa, Mary começou a falar mais abertamente sobre seus alunos, particularmente Frank. É realmente ótimo que Frank esteja aqui, Mary disse uma noite, enquanto se sentavam para jantar. Ele é um aluno tão brilhante, e é inspirador ver o quanto ele está trabalhando duro para ter sucesso. Vir da Nigéria para estudar aqui não é pouca coisa, e ele está lidando com isso muito bem. Ele é um dos alunos mais talentosos que já tive. Maurice forçou um sorriso, fingindo compartilhar do entusiasmo dela. Isso é maravilhoso, Mary. Parece que ele está realmente aproveitando ao máximo suas oportunidades. Mary assentiu, seus olhos brilhando enquanto ela falava sobre o trabalho de Frank. Ele está trabalhando em uma tese fascinante sobre literatura africana e seu impacto nas sociedades pós-coloniais. Eu o tenho ajudado a refinar seus argumentos e estrutura. É tão gratificante para ele crescer academicamente. Maurice podia ver a admiração nos olhos dela, e isso só serviu para alimentar suas suspeitas. Ela estava falando sobre Frank com um calor e excitação que raramente demonstrava em casa. Maurice continuou a jogar junto, fazendo perguntas e demonstrando interesse, ao mesmo tempo sentindo uma profunda sensação de traição. Você teve a chance de conhecer a família dele? Maurice perguntou, tentando avaliar o quão longe o relacionamento deles tinha ido. Não, ainda não, Mary respondeu. Mas ele me contou muito sobre eles. Os pais dele estão realmente orgulhosos dele. É incrível ver alguém vir de tão longe e conquistar tanto. Maurice assentiu novamente, fazendo o melhor que pôde para parecer solidário. Por dentro, porém, ele já estava imaginando como apresentaria isso à administração da universidade. Ele reuniria todas as informações que pudesse, e quando chegasse a hora certa, exporia o relacionamento inapropriado de Mary com Frank para aqueles que tinham o poder de fazer algo a respeito. Ele garantiria que isso não terminasse apenas com um divórcio. Mary teria que enfrentar as consequências de suas ações em um nível profissional também. Maurice continuou a monitorar as interações de Mary com Frank, ouvindo atentamente sempre que ela o mencionava e prestando atenção à maneira como ela falava sobre ele. Cada palavra que ela dizia parecia mais um prego no caixão do casamento deles. Ele sabia que em breve teria que confrontá-la diretamente, mas, por enquanto, ele desempenhou o papel de marido solidário, enquanto se preparava para o inevitável confronto. Um dia, enquanto navegava pelas redes sociais, Maurice se deparou com uma publicação que mudaria tudo. Era uma atualização casual de um velho amigo de seu pai, um homem chamado Tabo, que havia se mudado para os Estados Unidos alguns anos atrás.
Maurice lembrava vagamente de Tabo. Ele era um amigo próximo do pai de Frank na Nigéria, um homem que construiu uma carreira de sucesso nos Estados Unidos e frequentemente ajudava jovens nigerianos a navegar pela vida no exterior. A última postagem de Tabo incluía uma foto sua com Frank, legendada com palavras de encorajamento sobre a jornada acadêmica de Frank. Maurice olhou para a postagem, sua mente acelerada. Frank não era apenas um estudante aleatório que acabou na Universidade de Mary por acaso, ele tinha conexões, e Tabo teve um papel crucial em trazê-lo aqui. Tudo começou a fazer sentido: a chegada de Frank, seu vínculo repentino com Mary, e porque Frank parecia tão à vontade, apesar das pressões de ser um estudante internacional. Maurice percebeu que se Tabo soubesse sobre o envolvimento de Frank com Mary, isso poderia significar sérios problemas para todos os envolvidos. Não só Mary poderia perder o emprego, mas Frank também poderia enfrentar a expulsão. Maurice decidiu entrar em contato com Tabo. Eles não se falavam há anos, mas Maurice sabia que a posição de Tabo na vida de Frank o tornava a pessoa perfeita para se aproximar. Ele ligou para Tabo, que ficou surpreso, mas feliz em ouvir dele, e eles combinaram de se encontrar em um restaurante tranquilo nos arredores da cidade. Quando se encontraram, Tabo cumprimentou Maurice calorosamente, claramente alheio à tempestade que estava se formando. Maurice apreciou o comportamento aberto de Tabo e decidiu ser direto. Durante o café, ele explicou a situação com Mary e Frank, expondo suas suspeitas e as possíveis consequências. Maurice enfatizou que não estava tentando colocar Frank em apuros, mas precisava que Tabo entendesse o que estava em jogo. Tabo ouviu atentamente, seu rosto ficando mais sério enquanto Maurice falava. Maurice, eu não tinha ideia, Tabo disse, sua voz cheia de preocupação. Ajudei Frank a vir aqui porque acreditei em seu potencial. Ele é como um filho para mim. Mas nunca pensei que algo assim pudesse acontecer. Se isso for verdade, pode arruinar tudo. Maurice assentiu, aliviado que Tabo pareceu entender a gravidade da situação. Não sei até onde as coisas foram, mas o comportamento de Mary mudou, e não posso mais ignorar isso. Pensei que talvez você pudesse falar com Frank, descobrir o que realmente está acontecendo. Ele precisa entender que isso não é apenas uma aventura inofensiva, é uma bomba relógio que pode destruir o futuro dele e da minha família. Tabo suspirou, esfregando as têmporas enquanto processava a informação. Eu falo com ele, Maurice. Frank precisa ouvir isso de alguém em quem ele confia. Não posso prometer que ele vai ouvir, mas farei o meu melhor para fazê-lo entender os riscos. Maurice agradeceu a Tabo, sentindo um lampejo de esperança pela primeira vez em semanas. Se alguém conseguia falar com Frank, era Tabo. Ao se separarem, Maurice sentiu uma sensação de validação. Ele tinha feito tudo o que podia para trazer a verdade à tona, e agora cabia a Tabo confrontar Frank. Nos dias que se seguiram, a atmosfera em casa ficou mais tensa. Mary começou a chegar em casa visivelmente chateada, sua compostura habitual se desfazendo. Ela estava mais irritada com as crianças e mais retraída, passando longas horas no telefone e andando de um lado para o outro na sala de estar até tarde da noite. Maurice manteve distância, observando silenciosamente enquanto o estresse a afetava. Uma noite, quando se sentaram para jantar, Mary estava estranhamente quieta. Maurice percebeu que algo estava pesando em sua mente, mas ele não a forçou a falar. Ele queria ver se ela se abriria sozinha. Depois de um longo silêncio, Mary finalmente falou, sua voz tensa. Frank está tendo dificuldades, ela disse, seus olhos fixos em seu prato. Houve alguns problemas com seus estudos, e ele está sob muita pressão. Só estou tentando ajudá-lo, mas tem sido difícil. Maurice assentiu, fingindo simpatia. Tenho certeza de que é difícil. Mas você sempre foi boa em apoiar seus alunos. Tenho certeza de que ele aprecia tudo o que você está fazendo por ele. Mary forçou um sorriso, mas Maurice podia ver as rachaduras se formando em sua fachada. O que quer que Tabo tenha dito a Frank, estava claro que havia desencadeado uma reação em cadeia. Maurice só conseguia imaginar que tipo de conversa havia ocorrido, mas o impacto era evidente. Mary estava se desintegrando, e era apenas uma questão de tempo antes que tudo desabasse. Maurice manteve a compostura, mas por dentro, ele sentiu uma sensação distorcida de satisfação.
Ele tinha colocado as coisas em movimento, e agora Mary e Frank estavam sentindo as consequências de suas ações. Maurice sabia que o fim estava próximo, e por mais doloroso que fosse, ele estava pronto para ver isso até o fim. Tudo o que ele tinha que fazer agora era esperar. A frustração de Maurice tinha chegado ao ponto de ebulição. Ele não conseguia suportar a ideia de Mary e Frank continuarem seu caso sem nenhuma consequência, especialmente depois de tudo o que ele havia descoberto. A conversa de Tabo com Frank abalou os dois, mas não foi o suficiente. Os avisos e as conversas severas só arranharam a superfície do problema real. Maurice precisava tomar as coisas em suas próprias mãos. Ele estava determinado a expor a verdade, e se a administração da universidade não fosse agir, ele forçaria a mão deles. Maurice começou a vigiar a universidade. Ele saía do trabalho mais cedo e se posicionava perto da entrada principal, esperando os colegas de Frank saírem das aulas. Ele observou atentamente, estudando os rostos dos alunos que pareciam ficar perto de Frank. Eles eram um grupo unido, sempre se movendo juntos, conversando e rindo enquanto saíam do prédio. Maurice se aproximou deles um por um, tomando cuidado para permanecer calmo e não parecer um marido desequilibrado. Ele se apresentou claramente: "Sou Maurice, marido de Mary. Preciso falar com você sobre algo sério." Alguns alunos olharam para ele com uma mistura de confusão e desconforto, sem saber o que fazer com aquele homem de meia-idade que de repente os questionava. Maurice não mediu palavras. Ele disse diretamente que suspeitava que Mary estava tendo um caso com Frank e que precisava saber se eles tinham notado algo suspeito. A maioria dos alunos negou saber de qualquer coisa, balançando a cabeça e indo embora rapidamente, claramente desconfortáveis com o confronto. Mas nem todos estavam relutantes em falar. Uma das alunas, uma jovem chamada Jéssica, hesitou por um momento antes de concordar em falar em particular. Ela admitiu que havia notado um comportamento estranho, como Frank e Mary frequentemente ficavam para trás depois da aula, sussurrando em tons baixos, e como Frank parecia ter um status especial entre o grupo, um que ia além do mero favor acadêmico. Ela não disse diretamente que sabia que eles estavam tendo um caso, mas a implicação era clara. "Olha, eu não quero me envolver na vida pessoal de ninguém", Jéssica disse, sua voz baixa. "Mas é óbvio para todos que eles são próximos. Perto demais. E não é só sobre notas ou mentoria." Maurice agradeceu Jéssica, grato até pela menor confirmação de suas suspeitas. Ele sabia que não era uma prova sólida, mas foi o suficiente para convencê-lo de que não estava imaginando coisas. Nos dias seguintes, Maurice continuou sua investigação informal, falando com mais alunos e juntando pedaços de informação. Ele percebeu que o comportamento de Frank e Mary não era tão discreto quanto eles pensavam, as pessoas tinham notado, mas ninguém queria ser o único a denunciar. Desesperado para levar as coisas adiante, Maurice abordou alguns colegas de Frank e fez uma oferta. Ele propôs um acordo: eles escreveriam uma denúncia coletiva detalhando o que tinham visto e ouvido, e em troca, ele os compensaria generosamente. Os alunos hesitaram, mas a promessa de dinheiro e o crescente desconforto com a situação eventualmente convenceram alguns deles a cooperar. Eles redigiram uma carta descrevendo o relacionamento inapropriado de Frank e Mary e a enviaram anonimamente ao gabinete do reitor. Maurice esperou ansiosamente pelas consequências. Ele tinha certeza de que esse seria o ponto de inflexão, o momento em que a universidade não teria escolha a não ser agir. Mas a resposta do reitor, Sr. Maguire, foi irritantemente sem brilho. Maurice foi chamado para uma reunião, onde Maguire ouviu as acusações com uma expressão cautelosa. Ele agradeceu a Maurice por sua vigilância, mas manteve uma postura de ceticismo, descartando a denúncia como pouco mais do que fofoca estudantil. Apesar das evidências crescentes, Maguire se recusou a tomar uma ação decisiva, oferecendo apenas garantias vagas de que a situação seria monitorada de perto. Maurice saiu da reunião furioso, sua mente correndo com possibilidades sombrias. Por que Maguire estava tão relutante em agir? O pensamento o atormentava: talvez Mary não estivesse envolvida apenas com Frank. Talvez ela tivesse encontrado uma maneira de manipular toda a situação a seu favor.
A ideia de que Mary poderia estar dormindo com Maguire passou pela cabeça de Morrice mais de uma vez. Era um pensamento paranoico, mas nada mais parecia impossível. O mundo de Morrice estava de cabeça para baixo, e ele sentia como se estivesse saindo do controle. Ele não conseguia se livrar da sensação de que Maguire estava encobrindo Mary, protegendo-a das consequências que ela merecia. Morrice sabia que tinha que escalar isso, passar por cima de Maguire e levar suas preocupações ao mais alto nível da administração da universidade. Ele apresentou uma queixa formal ao Conselho de Governadores, fornecendo todas as informações que havia reunido, incluindo a denúncia coletiva dos colegas de classe de Frank. A persistência de Morrice finalmente valeu a pena quando o Conselho convocou Maguire para uma explicação, forçando-o a abordar a situação mais seriamente. Maguire foi encurralado. A pressão de cima tornou impossível para ele ignorar as acusações de Morrice por mais tempo. Ele relutantemente chamou Mary para uma entrevista formal, questionando-a sobre sua conduta com Frank. Morrice não tinha permissão para entrar na sala, mas ele podia imaginar como era. Maguire seguiria os movimentos, fazendo perguntas cujas respostas ele já sabia, e Mary negaria tudo, pintando-se como uma vítima de rumores infundados. No final, Mary recebeu apenas um aviso verbal, um tapa no pulso que não passou de um gesto simbólico. Frank também foi chamado e recebeu um aviso semelhante. A mensagem era clara, era um aviso para ser mais discreto, não uma punição. Morrice ficou furioso. Ele lutou tanto para trazer a verdade à tona, apenas para ver seus esforços serem ignorados. Era como se toda a instituição estivesse determinada a proteger Mary a todo custo, e Morrice não conseguia entender o porquê. A mente de Morrice correu solta com especulações. Mary ainda estava dormindo com Maguire, ou ela tinha feito algum outro arranjo para se manter longe de problemas. A universidade estava mais preocupada em evitar um escândalo do que em responsabilizar sua equipe. A coisa toda parecia uma piada de mau gosto, e Morrice estava preso no meio dela. Mary voltou para casa depois da entrevista, visivelmente abalada, mas não quebrada. Morrice a observou atentamente, esperando ver algum sinal de remorso ou medo, mas não havia nenhum. Ela parecia determinada a continuar como se nada tivesse acontecido, como se o aviso tivesse servido apenas para fortalecer sua determinação. Morrice sabia que a ameaça de exposição pairaria sobre ela e Frank como uma nuvem negra, mas também sabia que não era o suficiente. Eles tinham escapado facilmente demais, e Morrice estava aterrorizado de que Mary nunca enfrentaria verdadeiramente as consequências de suas ações. Ele sentou-se sozinho na sala de estar naquela noite, olhando para o teto e se perguntando o que mais poderia fazer. Ele tinha ido até a autoridade mais alta que conseguiu alcançar, e ainda assim, não tinha sido o suficiente. O medo de que Mary continuasse seu caso com Frank apesar do perigo corroía, deixando Morrice se sentindo impotente e derrotado. O sistema que deveria proteger a integridade e impor regras falhou, e Morrice ficou se perguntando se Mary algum dia seria responsabilizada por traí-lo e a família. Morrice havia chegado ao seu ponto de ruptura. Cada tentativa que ele fez de trazer o caso de Mary e Frank à tona foi recebida com resistência, e cada resposta sem entusiasmo da universidade só o deixou mais determinado. Os avisos verbais, as demissões, a relutância do reitor em agir, tudo apontava para uma podridão mais profunda na instituição. Morrice acreditava na justiça, e ele não estava mais contente em esperar que ela acontecesse por si só. Se a universidade não responsabilizasse Mary e Frank, então ele forçaria o sistema a se curvar à sua vontade, não importa quanto tempo demorasse ou quantas batalhas ele tivesse que lutar. Evelyn, sua advogada, tornou-se mais do que apenas consultora jurídica, ela era sua confidente e sua parceira estratégica nessa guerra. Evelyn entendia as complexidades da academia e da lei, e sabia que a melhor chance de Morrice estava em pressionar por uma investigação externa independente. Se não conseguirmos que a universidade haja internamente, vamos forçá-los a trazer pessoas de fora, ela disse a ele durante uma de suas sessões de estratégia tarde da noite. Precisamos de um corpo imparcial para investigar isso e fazer o que a administração não fará. Morrice concordou.
Ele sentiu um renovado senso de propósito quando começaram a trabalhar juntos nas manobras legais necessárias para dar vida a uma investigação externa. Evelyn alavancou seus contatos, citando potenciais violações dos padrões éticos da universidade e conflitos de interesse que não podiam mais ser ignorados. Após semanas de crescente pressão, a universidade relutantemente concordou em permitir que um comitê investigativo independente revisasse o caso. Foi uma concessão rara, e que Morrice sabia que não teria sido possível sem a tenacidade de Evelyn e sua própria busca incansável pela verdade. A investigação começou a sério. O comitê era composto por profissionais experientes, auditores externos, especialistas jurídicos e acadêmicos de outras instituições, trazidos para garantir que as descobertas fossem imparciais e completas. Morrice sabia que essa era sua chance, seu último esforço para trazer o caso à tona e responsabilizar todos os envolvidos. Nas semanas seguintes, os investigadores conduziram entrevistas com alunos, professores e funcionários da universidade. Eles analisaram e-mails, mensagens de texto e quaisquer vestígios digitais que pudessem fornecer evidências do caso. Os colegas de Frank foram chamados um por um, e dessa vez, sob o cenário formal de um inquérito oficial, eles se sentiram compelidos a falar a verdade. Os sussurros e rumores que circulavam em torno de Mary e Frank por meses agora estavam sendo expostos para o comitê examinar. Uma das alunas, Jéssica, que havia confiado anteriormente em Morrice, forneceu um relato detalhado do comportamento de Mary e Frank. Ela descreveu como Mary frequentemente ficava depois da aula, conversando com Frank muito depois que os outros alunos tinham ido embora. Era óbvio para qualquer um que prestasse atenção que havia algo acontecendo, Jéssica disse. Não era apenas orientação acadêmica. Eles eram muito próximos, sempre sussurrando e rindo juntos. Lembro-me de pensar, isso não parece certo. Outros alunos apoiaram o relato de Jéssica. Alguns se lembraram de ver Mary e Frank em cafeterias ao redor do campus, sentados muito próximos, suas conversas muito íntimas para serem apenas sobre trabalhos escolares. Um aluno até relatou tê-los visto saindo juntos tarde da noite, algo que ia muito além do que qualquer professor faria por um aluno. Pedaço por pedaço, o comitê reuniu as evidências que confirmaram os piores medos de Morrice. Havia um relacionamento inapropriado entre sua esposa e seu aluno, e isso estava acontecendo debaixo do nariz de todos. O comitê também convocou o Sr. Maguire, o reitor, que havia sido cúmplice de sua inação. O reitor tentou manter seu comportamento calmo, mas estava claro que ele estava sentindo o calor. Perguntaram a ele por que ele não havia tomado uma ação mais decisiva, quando Morrice levantou suas preocupações pela primeira vez. As respostas de Maguire foram evasivas, cheias de justificativas vagas sobre a necessidade de prova sólida e devido processo legal. O comitê o pressionou mais, questionando por que ele havia ignorado a carta de denúncia dos alunos e por que ele havia emitido apenas uma advertência verbal para Mary e Frank quando as alegações eram tão sérias. Morrice estava presente durante algumas dessas entrevistas, que observou com uma satisfação sombria enquanto Maguire se contorcia sob a pressão. As descobertas do comitê foram condenatórias, ficou claro que Maguire tinha feito vista grossa para o caso, possivelmente por medo de escândalo, ou, como Morrice suspeitava, devido a um envolvimento mais pessoal com Mary. Embora não pudessem provar nenhuma impropriedade direta entre Maguire e Mary, a mera sugestão disso pairava no ar, aumentando a pressão crescente sobre o reitor para renunciar. Após semanas de investigação, o comitê divulgou seu relatório, e as consequências foram imediatas e severas. Mary foi demitida de seu cargo, a rescisão justificada com base em má conduta grave e violação de limites profissionais. A demissão foi rápida e decisiva, deixando Mary sem recurso para revidar. Frank, por outro lado, evitou por pouco a expulsão. O comitê concluiu que, embora ele tivesse se envolvido em um relacionamento inapropriado com seu professor, suas ações, dado seu status de aluno, foram consideradas menos culpáveis. Frank recebeu uma advertência severa e foi colocado em liberdade condicional acadêmica. Foi por pouco, mas ele foi poupado da punição máxima. Maguire, enfrentando crescentes críticas e com a credibilidade de sua liderança em Taters, foi forçado a renunciar.
O outrora poderoso reitor, que tanto tentou minimizar o caso e proteger os envolvidos, agora estava desonrado, sua carreira terminando em humilhação. Foi uma vitória agridoce para Morrice, ele teve sucesso em derrubar aqueles que o injustiçaram, mas o custo de seus esforços foi alto. Ele fez inimigos ao longo do caminho, incluindo Maguire e Frank, que agora guardavam profundo ressentimento em relação a ele. Morrice finalmente pediu o divórcio, com Evelyn como sua advogada. O caso e suas consequências posicionaram Morrice favoravelmente no processo de divórcio. Ele apresentou as descobertas do comitê como evidência, e isso o ajudou a garantir um acordo melhor. Mary, por outro lado, se viu sem emprego, com a reputação destruída e sem casa para onde retornar. Ela foi forçada a se mudar, sua vida virada de cabeça para baixo pelas consequências de suas ações. Morrice se consolou com o fato de que a justiça havia sido feita, mesmo que imperfeita. As crianças estavam presas no meio de tudo isso, confusas e magoadas pela súbita reviravolta em suas vidas. Elas ainda viam a mãe, mas seu relacionamento com ela havia mudado. Laura, que tinha idade suficiente para entender um pouco do que tinha acontecido, olhou para Mary com uma mistura de decepção e tristeza. Max, embora mais jovem, sentiu a tensão e ficou mais quieto, frequentemente se retirando para seu quarto. Morrice fez o melhor que pôde para protegê-los do pior, mas sabia que algumas cicatrizes levariam tempo para sarar. Morrice não conseguiu deixar de refletir sobre o custo pessoal de sua busca incansável por justiça. Tabo, que antes era um aliado, agora estava furioso com ele. Tabo culpou Morrice por arrastar Frank para um escândalo que quase lhe custou sua educação. O próprio Frank havia passado da raiva para o ódio declarado, vendo Morrice como o homem que quase havia destruído seu futuro. Morrice às vezes se perguntava se havia tomado a decisão certa em ir para Tabo em primeiro lugar. Se ele não o tivesse envolvido, talvez o caso tivesse permanecido escondido, e Frank não teria sido colocado em risco de expulsão. Mas no final, Morrice sabia que não poderia ter feito nada diferente. Ele agiu por necessidade de proteger a si mesmo, seus filhos e os valores em que acreditava. O caso entre Mary e Frank era errado e precisava ser exposto. Mesmo que isso significasse fazer inimigos, mesmo que isso significasse questionar sua própria sanidade às vezes, Morrice não conseguia viver com a ideia de deixá-los escapar impunes. Ele estava disposto a suportar as consequências se isso significasse responsabilizar os responsáveis. As consequências da investigação deixaram marcas duradouras. A universidade teve que enfrentar as fraquezas em sua supervisão, e as políticas foram reforçadas para evitar que tais incidentes acontecessem novamente. A demissão de Mary enviou uma mensagem clara, e embora Frank continuasse sendo um estudante, ele era monitorado de perto, cada movimento seu examinado. Morrice, agora um pai solteiro, foi deixado para reconstruir sua vida a partir dos destroços. Ele se concentrou nos filhos, em ser a presença estável de que eles precisavam. Ele se jogou no trabalho, encontrando consolo na rotina do emprego, e lentamente começou a seguir em frente. A amargura do que tinha acontecido persistia, mas também o conhecimento de que ele tinha defendido o que era certo. Apesar de toda a dor, raiva e perda, Morrice sabia que tinha lutado com tudo o que tinha, e no final, tinha vencido. Morrice rapidamente se ajustou a isso. Ele assumiu todas as responsabilidades domésticas, cozinhando, limpando e administrando os horários escolares das crianças. Ele encontrou um certo consolo na rotina, mesmo que às vezes fosse exaustiva. Apesar do caos, havia uma paz recém-descoberta em sua vida, livre do estresse e da suspeita constantes que o atormentavam durante o caso de Mary. Ele tinha seus filhos, seu trabalho e um renovado senso de independência. Mas algo ainda parecia faltar. Uma noite, enquanto Morrice estava sentado à mesa da cozinha, depois de colocar as crianças para dormir, ele começou a refletir sobre tudo o que tinha passado. Seus pensamentos se voltaram para Evelyn, sua advogada, que esteve ao seu lado nos momentos mais sombrios de sua provação. Ela era mais do que apenas uma consultora jurídica, ela tinha sido uma confidente, uma voz da razão e uma aliada firme. Morrice percebeu que, em algum momento, ele tinha passado a ansiar por suas reuniões, não apenas pelo aconselhamento jurídico, mas pela pessoa que ela era.
Ele pensou em sua sagacidade afiada, sua resiliência e na maneira como ela tinha lutado por ele quando ninguém mais o faria. Em um momento de ousadia, alimentado pela adrenalina de sua recente vitória, Maurice pegou seu telefone e enviou uma mensagem para Evelyn: "Você estaria a fim de jantar? Achei que poderíamos comemorar nossa vitória adequadamente." Ele sabia que estava correndo um risco, confundindo os limites entre cliente e advogado, mas não conseguia ignorar a atração que sentia por ela. Evelyn respondeu quase imediatamente: "Eu estava imaginando quando você perguntaria. Vamos lá. Amanhã à noite?" Na noite seguinte, Maurice se viu esperando nervosamente em um aconchegante restaurante italiano no centro da cidade. Ele tinha se vestido mais do que o normal, trocando seu traje casual por uma camisa e jaqueta elegantes. Quando Evelyn entrou, o nervosismo de Maurice desapareceu. Ela estava deslumbrante, confiante, mas acessível, seu sorriso iluminando a sala mal iluminada. Eles se cumprimentaram calorosamente e logo estavam sentados em uma mesa de canto tranquila, longe da multidão agitada. Eles brindaram ao sucesso com taças de vinho tinto, a atmosfera leve e comemorativa. Na primeira parte da noite, eles mantiveram a conversa profissional, falando sobre o caso, as consequências e as mudanças pelas quais ambos se estavam passando em suas vidas pessoais. Mas, conforme a noite avançava, o tom mudou. Havia uma tensão palpável entre eles, algo que vinha crescendo o tempo todo, mas agora era impossível de ignorar. Maurice decidiu dar um salto. "Eu sei que isso era para ser uma celebração", ele começou, girando sua taça de vinho nervosamente. "Mas se eu for honesta, Evelyn, eu estava querendo te ver fora de um tribunal já faz um tempo. Não sei bem para onde isso vai, mas eu gostaria de descobrir." Evelyn sorriu, seus olhos brilhando com compreensão. "Eu tinha a sensação de que era isso", ela admitiu, inclinando-se levemente. "E para ser honesta, eu estava esperando que você perguntasse. Minha vida pessoal não tem sido ótima ultimamente, muitas noites longas no escritório, e não o suficiente disso", ela disse, gesticulando ao redor do restaurante aconchegante. "Eu fui atraído por você na primeira vez que nos conhecemos, Maurice. Acho que deveríamos acabar aqui." Eles continuaram falando, a conversa deles indo do profissional para o pessoal. Maurice compartilhou histórias sobre seus filhos, sua nova rotina e a estranha mistura de liberdade e solidão que veio com seu divórcio. Evelyn se abriu sobre suas próprias lutas, como sua carreira frequentemente a mantinha ocupada demais para se concentrar em sua vida pessoal, e como ela se viu admirando a resiliência de Maurice durante sua provação. Eles se conectaram de uma forma que parecia natural, como se conhecessem há muito mais tempo do que realmente se conheciam. Depois do jantar, Maurice convidou Evelyn para voltar para sua casa, sabendo que as crianças já estavam dormindo. Ela aceitou sem hesitar, e eles passaram o resto da noite juntos, conversando, rindo e aproveitando a companhia um do outro. Quando finalmente subiram as escadas, a atração que havia fervido entre eles por tanto tempo finalmente transbordou. Eles passaram uma noite apaixonada na cama, uma liberação de toda a tensão, desejo e conexão não dita que havia se construído entre eles. Na manhã seguinte, quando a primeira luz do amanhecer se filtrou através das cortinas do quarto, Evelyn se virou para Maurice, com um sorriso contente no rosto. "Eu sabia que isso aconteceria", ela confessou suavemente. "Desde a primeira vez que nos conhecemos, havia algo em você que me dizia que acabaríamos aqui. Eu só não sabia quando." Maurice sorriu de volta, sentindo um calor que não sentia há muito tempo. "Estou feliz que fizemos isso", ele disse simplesmente, grato por essa reviravolta inesperada em sua vida. Daquele ponto em diante, Maurice e Evelyn começaram a namorar, e o relacionamento deles rapidamente se tornou um ponto brilhante na nova realidade de Maurice. Evelyn era ótima com as crianças, facilitando seu caminho em suas vidas com um charme natural que os conquistou. Laura e Max se afeiçoaram a ela imediatamente, e Maurice se viu aproveitando os momentos em família novamente, algo que ele achava que tinha perdido para sempre. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu esperançoso sobre o futuro. Enquanto isso, Mary estava arrumando as malas para sua vida na cidade, se preparando para partir para o Alabama para ficar com seus pais. Ela não tinha mais nada em Boston,
nenhum emprego, nenhuma reputação e nenhum lugar para chamar de lar. Maurice a encontrou uma última vez para lhe dar o resto de seus pertences. Eles se encontraram em um estacionamento, uma troca rápida que foi dolorosamente estranha. Mary olhou para ele com raiva velada, seu rosto marcado pela amargura, mas ela não disse nada. Maurice podia sentir o ressentimento irradiando dela, mas ele não se importava. Ele estava pronto para seguir em frente e esperava nunca mais ter que cruzar com ela. Enquanto Mary ia embora, Maurice sentiu uma estranha mistura de alívio e encerramento. Ela estava indo embora, e com sua partida, os últimos vestígios de seu casamento tóxico estavam finalmente desaparecendo. Maurice voltou para casa, determinado a se concentrar em seus filhos, seu trabalho e no relacionamento florescente com Evelyn. Algumas semanas depois, Maurice recebeu uma ligação inesperada de Maguire, o ex-reitor que havia sido forçado a renunciar após a investigação. Maguire convidou Maurice para encontrá-lo em um pequeno café fora da cidade. Maurice estava hesitante, cauteloso com o que Maguire poderia querer, mas a curiosidade levou a melhor, e ele concordou com o encontro. Quando Maurice chegou ao café, ele encontrou Maguire já sentado, parecendo surpreendentemente relaxado para um homem que havia perdido sua carreira recentemente. Maguire o cumprimentou com um sorriso genuíno, oferecendo um aperto de mão. Maurice, é bom ver você. Obrigado por me encontrar. Maurice assentiu cautelosamente, ainda inseguro sobre as intenções de Maguire. Tenho que admitir, não tinha certeza do que esperar, disse Maurice, sentando-se. Do que se trata? Maguire riu, bem diferente da figura formal e severa que ele tinha sido na universidade. Eu queria agradecer a você, ele disse, pegando Maurice desprevenido. Você me ajudou, mesmo que não fosse sua intenção. Eu estava infeliz naquele trabalho, lidando constantemente com bobagens administrativas, apaziguando doadores e evitando escândalos. A verdade é que você me deu o empurrão que eu precisava para sair. Maurice ficou surpreso. Ele esperava hostilidade, não gratidão. Pensei que você ficaria bravo comigo, Maurice admitiu. Maguire balançou a cabeça. Não vou mentir, o jeito que terminou foi difícil. Mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Comprei uma casa de campo, comecei uma pequena fazenda. Estou cultivando minha própria comida, vendendo em mercados locais e planejando expandir. Tenho dinheiro suficiente guardado para viver confortavelmente e estou pensando em contratar ajuda para transformar isso em um negócio de verdade. Chega de noites no escritório ou de lidar com a política da faculdade. Apenas paz e sossego. Maurice não conseguiu evitar sorrir. A imagem de Maguire como fazendeiro era quase cômica, mas ele conseguia ver o contentamento nos olhos do homem. Parece que você encontrou uma saída para todo o caos, Maurice disse, genuinamente feliz por ele. Maguire assentiu. Eu encontrei, e por isso eu agradeço. Quanto ao motivo de eu não ter lidado com o caso de Mary antes, digamos que eu venho de uma geração diferente. Eu não via como meu lugar policiar a vida pessoal das pessoas, especialmente quando todos os envolvidos eram adultos. Imaginei que isso passaria, mas eu subestimei você. Eu não esperava que você levasse isso até o topo da cadeia desse jeito. Maurice deu de ombros. Eu não conseguia deixar passar. Eu tinha que proteger minha família. Eu entendo, Maguire respondeu. Eu só não pensei que terminaria do jeito que terminou. Mas no final, nós dois conseguimos o que precisávamos, não é? Eles terminaram o encontro com uma nota surpreendentemente positiva. 1 ano e meio se passou e nesse tempo, a vida de Maurice passou por uma transformação silenciosa, mas profunda. O que começou como um romance hesitante cresceu para algo mais profundo. Evelyn se tornou parte integrante do mundo de Maurice, não apenas como sua parceira, mas também como uma presença constante na vida de seus filhos. Laura e Max a adoravam, e ela estava lá para eles de maneiras que Mary nunca esteve, pegando-os na escola, ajudando com o dever de casa e preenchendo as lacunas que a partida de Mary havia deixado para trás. Evelyn costumava ficar na casa de Maurice, e não demorou muito para que suas coisas começassem a se misturar perfeitamente com as dele, uma escova de dentes ao lado da dele no banheiro, algumas roupas penduradas em seu armário e sua caneca de café favorita na cozinha.
Eles não tinham se mudado formalmente juntos, mas as linhas estavam se confundindo, e nenhum deles tinha pressa em definir as coisas. Eles gostavam do ritmo fácil que tinham encontrado, e pela primeira vez em muito tempo, Maurice sentiu que sua vida estava em um curso estável. Com o passar do tempo, as notícias da formatura de Frank na universidade chegaram a Maurice. Ele não tinha mantido contato com Frank, Tabo ou qualquer coisa relacionada ao círculo de sua ex-esposa, mas sabia que Frank e seus colegas de classe estavam finalmente se formando. Maurice debateu se deveria comparecer à cerimônia de formatura. Ele estava curioso para ver como as coisas tinham acontecido para Frank, especialmente depois de tudo o que tinha acontecido. Parte dele queria um encerramento, outra parte só queria ver o capítulo final de uma saga dolorosa se desenrolar. No dia da formatura, Maurice se vestiu de forma simples e foi para o campus. O terreno estava agitado de excitação, alunos de Capello e Becca posando para fotos com suas famílias e amigos. Maurice ficou de lado, observando em silêncio, tentando se misturar ao fundo. Ele avistou Frank no meio da multidão, posando com seus colegas de classe, parecendo orgulhoso e aliviado. Maurice não o via há mais de um ano, e vê-lo trouxe de volta uma onda de memórias, nenhuma delas agradável. Perto dali, Maurice também viu Tabo, de pé com os braços cruzados, observando Frank com um olhar de orgulho paternal. Quando os olhos de Tabo encontraram os de Maurice, a expressão amigável desapareceu, substituída por um olhar frio. Tabo e Frank não perdoaram Maurice pelo que viam como seu papel em quase descarrilar a educação de Frank, e a animosidade era palpável. Maurice manteve distância, não querendo provocar nada, mas quando estava prestes a se virar, algo chamou sua atenção. Emergindo da multidão estava Mary, parecendo equilibrada e contente de uma forma que Maurice não via há anos. Ela andou direto até Frank, que se virou para cumprimentá-la com um sorriso. Antes que Maurice pudesse processar completamente o que estava vendo, Mary se inclinou e beijou Frank, bem ali na frente de todos. O beijo não foi apenas uma saudação casual, foi o tipo de beijo íntimo que falava muito sobre o relacionamento deles. Maurice sentiu seu estômago embrulhar. Mary e Frank ainda estavam juntos, e agora não estavam escondendo isso. Maurice hesitou por um momento, mas então, movido por uma mistura de curiosidade e descrença, ele se aproximou deles. Conforme ele se aproximava, Tabo deu um passo à frente, bloqueando seu caminho com um olhar severo. Frank, de pé ao lado de Tabo, refletiu a agressão. Você não tem nada a ver com isso aqui, Tabo disse bruscamente, sua voz baixa e ameaçadora. Maurice levantou as mãos, tentando manter as coisas calmas. Não estou aqui para começar nada. Só quero conversar. Mary, que estava observando a troca, entrou. Ela colocou uma mão no ombro de Tabo, sinalizando para ele recuar. Está tudo bem, ela disse calmamente. Deixe-o falar. Maurice se aproximou, sentindo uma estranha sensação de distanciamento ao olhar para sua ex-esposa, parada ao lado de Frank. A última vez que a viu, ela estava brava e derrotada, mas agora parecia feliz. Havia uma leveza nela que Maurice não via há muito tempo. Mary encontrou seu olhar diretamente, e não havia raiva dessa vez, apenas uma resolução silenciosa. Depois que parti para o Alabama, passei um tempo com meus pais, Mary começou, seu tom calmo, mas firme. Pensei em tudo o que aconteceu, mas não podia ficar longe para sempre. Voltei para cá, e Frank e eu começamos a nos ver de novo. É diferente agora. Não sou mais o professor dele, e não há nada de errado em ficarmos juntos. Maurice escutou, tentando processar a informação sem reagir emocionalmente. Ele olhou para Frank, que estava ao lado de Mary com uma expressão desafiadora, seu braço drapeado protetoramente sobre o ombro dela. Estou trabalhando como tutora particular agora, Mary continuou. Tenho um pequeno grupo de clientes e estou bem. Moro sozinho, pago minhas próprias contas, e estou fazendo isso funcionar. Então, o que aconteceu entre nós está no passado. Estou pedindo para você deixar isso aí, Maurice. Não tente estragar isso para mim. Eu reconstruí minha vida e estou feliz. Maurice ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. Ele olhou para Mary, depois para Frank e finalmente de volta para Mary.
A raiva que ele sentirá antes parecia distante agora, substituída por uma estranha mistura de resignação e indiferença. Ele assentiu lentamente, sua expressão ilegível. Não estou aqui para estragar nada, Mary. Se é isso que você quer, então tudo bem. Eu só queria entender. Mary pareceu aliviada, embora não tenha baixado a guarda completamente. Espero que você esteja falando sério, ela disse, sua voz mais suave agora. Não estou pedindo sua aprovação. Apenas, deixe-me ser. Maurice olhou para ela uma última vez, procurando por algum traço da mulher que ele um dia amou. Ele se virou e foi embora, sem olhar para trás. Enquanto ele caminhava pela multidão, ele sentiu uma sensação avassaladora de finalidade. Ele estava pensando se deveria deixá-la ir ou encontrar outra maneira de fazê-la sofrer. O que você acha? Enquanto Maurice passava pelo movimentado parque de diversões nos limites da cidade, algo chamou sua atenção. Barracas se alinhavam nas ruas, cheias de vendedores vendendo produtos frescos, artesanatos artesanais e comida quente. Era uma cena animada, cheia de famílias, música e o aroma de carnes grelhadas e doces. Maurice não teria pensado duas vezes, mas com o canto do olho, ele viu uma figura familiar parada atrás de uma das barracas, usando um avental e conversando com os clientes. Era a última pessoa que Maurice esperava ver, o Sr. Maguire, o antigo reitor. Maurice diminuiu a velocidade e parou, a curiosidade levando a melhor. Ele não via Maguire desde a conversa no café, mais de um ano atrás. O homem que antes comandava a administração da universidade agora parecia completamente à vontade, manuseando uma pequena grelha e servindo clientes com a facilidade praticada de um vendedor experiente. Maguire estava vendendo salsichas frescas, do tipo que parecia feito em casa e cheirava delicioso. Maurice se aproximou da barraca, meio que esperando que Maguire não o reconhecesse, mas, conforme ele se aproximava, os olhos de Maguire se iluminaram com uma faísca de reconhecimento. Maurice. Bem, isso é uma surpresa, disse Maguire, limpando as mãos no avental e estendendo uma para um aperto de mão. Ele parecia diferente, mais feliz, mais relaxado do que o administrador rígido de que Maurice se lembrava. Não esperava ver você na feira. Maurice apertou sua mão, um sorriso surgindo em seu rosto. Também não esperava ver você aqui. Você realmente abraçou essa nova vida, hein? Maguire riu, um som profundo e caloroso que estava muito longe dos tons tensos e medidos que ele usava como reitor. É isso para mim agora. Ar fresco, boa comida e nada mais de reuniões. Estou administrando uma pequena fazenda, fazendo essas salsichas eu mesmo. Você deveria experimentar algumas, as melhores da cidade, eu prometo. Maurice olhou para a exibição de salsichas, impressionado com o quão contente Maguire parecia. Ele pegou um pacote, ainda quente da grelha. Vou levar um pouco. É bom ver você assim. Maguire assentiu, entregando as salsichas e se recusando a aceitar qualquer dinheiro de Maurice, insistindo que era por conta da casa. Com isso, ele voltou para seu carro, as salsichas no banco do passageiro ao lado dele.